Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa Hora da Orgânica. No capítulo anterior, a gente pôde entender duas das funções nitrogenadas, as amidas e as amidas. Nesse novo capítulo, a gente vai estudar um pouco mais sobre nitrocompostos e nitrilo, iniciando por nitrocompostos. Nitrocompostos, eles são compostos orgânicos que possuem o grupo nitro ligado à cadeia carbônica. Esse grupo nitro é o que vai levar e que vai estar sempre recorrente na sua nomenclatura. Por exemplo, a gente tem nitrobenzeno, nitrometano. Esse nitro vai estar sempre associado à presença do grupo nitro, mas o metano e o benzeno vai sempre depender do radical ao qual está sendo ligado. Nesse caso aqui, a gente tem um carbono, três hidrogênio, por isso a gente tem uma estrutura do metano, daí a nomenclatura nitrometano. E aqui, nesse caso, a gente tem um anel aromático, ou anel benzênico, nesse caso. Então, por isso que vai a definição de nitrobenzeno. Bom, os nitrocompostos, eles são isômeros dos nitritos. Dessa forma, a gente também consegue entender que existe uma classificação muito importante na definição dos nitrocompostos. Por exemplo, a gente pode defini-los como alifáticos ou aromáticos. Os aromáticos são fáceis de serem percebidos devido à presença do anel aromático. A gente revê aqui o exemplo do nitrobenzeno, certinho? E nesse caso do nitrometano, a gente já está lidando com os alifáticos, que é os que não apresentam em sua estrutura a formação dos anéis aromáticos. Sobre as nitrilas, a gente tem a seguinte situação. Nesse caso, eles podem ser chamados também de cianetos. Eles são compostos contendo esse grupo funcional, esse carbono com tripla ligação no nitrogênio. E nesse caso, a gente tem dois exemplos aqui. O etanonitrila, ou acetonitrila, ou cianeto de metila, que ambos os nomes definem-se a essa estrutura. Ou esse aqui, o metanonitrilo, o cianeto de hidrogênio, o gás cianídrico, que refere-se a essa estrutura. Esses são dois dos exemplos das nitrilas. Como é que a gente identifica? A gente nota a presença do carbono ligada numa tripla ligação com o nitrogênio. E aí, na outra extremidade, a gente vê a cadeia carbônica. Nesse caso, é uma cadeia curta, porque a gente tem esse carbono ligado somente a esse carbono. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois carbonos, então seria uma estrutura de um etano ligada ao nitrogênio. Como existe essa relação aqui, a gente identifica como uma nitrila. E a mesma situação ocorre aqui. Uma nitrila insaturada muito importante é a acrilonitrila, muito utilizada na fabricação de polímeros acrílicos, úteis principalmente na produção de lãs sintéticas. Então, frisando aqui a questão da nomenclatura dessas nitrilas ou cianetos, existem duas formas bastante simples da gente quantificá-las, ou melhor, qualificá-las em nomenclatura. Uma delas seria a gente pôr o prefixo, que indica quantos carbonos tem, a gente pôr o infixo, que indica o tipo de ligação, e o sufixo. O nosso sufixo aqui seria um duplo, porque seria um O e um nitrila, que indica o nosso grupo funcional. Por exemplo, aqui a gente tem um metano ligado nessa tripla ligação com esse nitrogênio. Então, usando esse exemplo, a gente tem um, então seria o nosso metan. Aqui a gente são ligações simples, então seria tipo um metano, mas nesse caso a gente vai colocar o metanonitrila. Metanonitrila seria a nomenclatura para esse. Mas qual seria essa segunda forma mais simples? Seria aqui, utilizando o nome cianeto, D, e o radical. Qual seria esse nome do radical? Seria esse mesmo, metano. Então, nesse caso, a gente não vai colocar metano, a gente vai colocar e vai terminar em ila, porque nesse caso a gente estaria indicando aquela ligação na extremidade de nesse caso, a terminação de um ligante. Então, a gente teria cianeto de metano, ou nesse caso, cianeto de metila. Bom, vamos praticar um pouquinho do que a gente aprendeu, certo? A gente pega aqui uma questão com o nosso TNT, que é o trinitrotolueno. É um explosivo muito usado para fins militares e, nesse caso, necessariamente para se tratar de demolições. Nesse composto, o número de átomos de nitrogênio
de hidrogênio e de oxigênio por molécula é? Aí aqui a gente tem uma ordem numérica identificando, respectivamente, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. Primeiro, para poder a gente quantificar quantos números de átomos a gente tem em cada molécula, a gente precisaria estruturar. Então, eu já vou apresentar ela estruturada e resolvida. Nesse caso aqui, essa é a estrutura do nosso TNT. E aqui, por conta das indicações coloridas, a gente consegue perceber quais são os oxigênios identificados na estrutura. Esse verdinho aqui a gente encontra os hidrogênios e esse vermelhinho a gente encontra os nitrogênios. Dessa forma, fica fácil a gente entender que os demais átomos presentes na molécula são carbonos. Então, nesse caso, a questão não pediu carbono, só pediu nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. Nitrogênio, 3, hidrogênio, 5 e oxigênio, 6. Então, nesse caso, a nossa referência vai ser 3, 5, 6. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra A. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvida, vamos buscar sempre a melhor forma e mais simples de esclarecer. Até a próxima!